Certa vez apresentaram a Jesus um mudo possuído do demônio. Jesus expulsou o demônio e o mudo começou a falar. E as pessoas começaram a exclamar, admiradas: Nunca se viu coisa tão grandiosa em Israel. Vamos nos lembrar que na época de Jesus, muitas enfermidades eram tidas como coisas do demônio. Hoje a ciência já mostra que muitos fenômenos têm explicação, que não necessariamente são coisas demoníacas. Mas não queremos aqui negar a existência do demônio. Só que nem tudo é coisa demoníaca. Muitas coisas são fenômenos do próprio corpo, fenômenos naturais. É que eles achavam que o surdo não podia ouvir Deus. Então são coisas culturais, né, da época de Jesus. Hoje a surdez está presente em nosso meio de outras formas, não apenas a surdez física. Existem outros fenômenos de surdez, porque hoje nós estamos perdendo a capacidade de ouvir o que os outros têm a dizer. Você já deve ter percebido isso aí. Quando aconteceu de você ir conversar com uma pessoa e perceber que ela não está prestando atenção, ou às vezes você vai contar uma coisa para uma pessoa e ela se distrai olhando para o celular. Aí você já percebe nitidamente que ela não está prestando atenção. Ou você vai contar um problema teu e a pessoa vem com os problemas dela, né? Não dá nem tempo para você contar o que você estava querendo. Não te deu a oportunidade de se expressar. A escuta, hoje o que nós precisamos desenvolver é a escuta com o coração, não apenas ouvir, porque ouvir é um ato mecânico que não depende da nossa vontade. Mas escutar, não. Escutar depende da nossa vontade, da nossa reflexão, da nossa decisão em escutar, em prestar atenção. E depois ouvir, depois de escutar, concordar ou não com o que escutou. Dar suas opiniões, interagir com a pessoa. Muitas vezes nós não escutamos o que os outros estão dizendo porque nós não queremos mudar nossa maneira de pensar, nossos conceitos, e aí nós fazemos de surdo ao que os outros estão falando. E às vezes também nós não queremos ser questionados nos nossos conceitos, na nossa maneira de pensar. E aí o que nós fazemos? Nós fazemos de surdo. E como nós às vezes não temos paciência de ouvir os outros, não desenvolvemos a capacidade de ouvir, os outros também não desenvolveram a capacidade de nos escutar. E aí fica complicado, porque ninguém escuta ninguém, não é? Principalmente quando a pessoa é idosa. Às vezes os netos, os filhos vão visitar os avós e não tem paciência para escutar as histórias dos avós, que às vezes são histórias repetidas, não é? Então é uma visita sem fruto nenhum, porque fica todo mundo no celular e não para escutar. Então hoje o celular tem tomado conta das nossas interações. Precisamos desenvolver a escuta, a habilidade da escuta, o gosto pela escuta. Às vezes nós ficamos mudos diante de situações injustas, situações cruéis, situações opressoras, quando nós poderíamos criticar, gritar e poderíamos intervir. E às vezes nós ficamos mudos também quando alguém recorre a nós pedindo socorro e nós ficamos mudos, quando nós poderíamos escutar e acolher aquela necessidade.
Ao invés disso, como eu já disse, ou nós nos fazemos de surdos ou falamos dos nossos problemas. Ficamos mudos também quando nós é que estamos com nossas dores, nossos sofrimentos e não recorremos a quem poderia nos ajudar. Então, preferimos nos calar, aguentar nosso sofrimento, nossa dor em silêncio, quando poderíamos receber ajuda de alguém e resolver nossos problemas. Então, desenvolver a escuta. É importantíssimo nós desenvolvermos a habilidade da escuta. Olha quem está chegando aí, a linda Maria Aparecida. Fala, Maria Aparecida, o que você tem a dizer sobre a escuta? Escutar. Escutar não é a mesma coisa que ouvir, né? Porque às vezes você ouve, mas não entende. Quando você escuta, significa que você presta atenção e vai entender a história, né? Exatamente. E uma coisa que a gente precisa escutar bastante é a palavra de Deus, não é? Você gosta de ouvir a palavra de Deus, dona Cida? Ah, gosto. Gosto de meditar sempre a palavra de Deus. E eu descobri uma coisa, que antes eu gostava de ouvir a história dos idosos, e agora eu que já estou ficando idosa, que eu já vou ter que contar a história para os outros também, quando se aproximarem de mim. É isso mesmo. Nós temos que desenvolver a habilidade da escuta e também da fala, de falar, né? Aquilo que eu falei, às vezes nós ficamos mudos. Às vezes nós ficamos surdos às situações conflitantes, preocupantes, surdos aos problemas dos outros, e às vezes nós ficamos mudos também nas horas que a gente poderia falar, contar uma história, interagir, não é verdade? É verdade. Que às vezes a gente vive como se fosse uma torre de Babel. Um fala, o outro não entende, não compreende. E às vezes, mesmo você falando algo certo, a pessoa pode entender de forma errada, porque você fala, mas você não é responsável da maneira que o outro ouve. E às vezes o outro pode ouvir de forma diferente. São os ruídos na comunicação, né? As más interpretações existem muito também. Aí eu ouvi uma mensagem assim, que os jogadores, quando estão jogando, por mais que ouça grito no lugar em que eles estão, mas eles não devem ouvir gritos que vêm de outros lugares, a não ser o grito do treinador do lado, instruindo eles aquilo que eles têm que fazer, para não desviar a atenção e não perder a concentração. O que é difícil, né? Quando tem muita gente gritando contra e você tem que fazer um gol, por exemplo. Exatamente. Nessa questão dos ruídos, né, da interpretação, Jesus mesmo foi mal interpretado várias vezes. Nessa passagem que eu contei, que ele curou, expulsou um demônio e o homem começou a falar, Jesus foi acusado de estar fazendo isso por ação do demônio. Ele foi acusado de estar agindo por ação do demônio. Olha que interpretação terrível sobre Jesus. Ele estava fazendo uma coisa boa, mas foi mal interpretado. Né? Mal interpretado. Então, finalizando, né? Agradecer a Maria Aparecida que apareceu aqui para dar a sua opinião. Gosto muito quando ela aparece, tá? Apareça sempre, tá bom? Ok. Finalizando, né? O demônio da surdez anda rondando o nosso meio, nos deixando surdos e às vezes nos deixando mudos. Peçamos a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos dê coragem de escutar na hora que tiver que escutar e coragem para falar na hora que tiver que falar. Amém? Amém. Esse foi mais um vídeo no canal Silso Só Pensando. Até o próximo vídeo.